12 bilhões de reais é o faturamento esperado neste carnaval com o turismo nacional. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que prevê uma receita 2% maior em comparação a 2024. A Confederação diz ainda que, se confirmada a projeção, este será o carnaval mais lucrativo desde 2015. O repórter Vinícius Weiner foi conferir a movimentação dos blocos neste fim de semana em São Paulo. Pode até parecer, mas ainda não é carnaval no Brasil. Essa maré de gente animada é só o pré-carnaval, que, pelo visto, chegou arrastando uma multidão e aquecendo a economia em São Paulo e nas principais capitais do país. Pelo sucesso do pré-carnaval e a grande quantidade de blocos e foliões, o carnaval de 2025 promete ser o mais lucrativo dos últimos 10 anos. A aposta vem da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que também acredita que o período deve movimentar 12,03 bilhões em receitas e um aumento de 2,1% em relação à festa do ano passado. Para a entidade, este crescimento está diretamente relacionado ao avanço no número de turistas estrangeiros, impulsionado pelo câmbio e pela diversidade de atrativos culturais do Brasil. O pré-carnaval está no topo da lista. Os gastos dos turistas em bares e restaurantes deverão liderar as receitas do carnaval, com projeção de 5,4 bilhões, seguidos pelos serviços de transporte de passageiros, 3,31 bilhão, e hospedagem, 1,28 bilhão. Esses segmentos, somados, representarão 83% do total gerado pelo turismo durante a folia, o que favorece o fortalecimento do setor de serviços. A desvalorização do real frente ao dólar tem colocado o Brasil no radar de viajantes internacionais. A receita acumulada do turismo no ano passado também foi histórica, 7,34 bilhões de dólares. Em 2024, o país alcançou números recorde, com 6,66 milhões de turistas estrangeiros, segundo dados da Embratur. Apenas em fevereiro de 2024, o Brasil recebeu 833 mil turistas estrangeiros. Para esse ano, a expectativa é que este número cresça 4,8%, atingindo 868,46 mil visitantes e superando o recorde de 2018. Parte dessa fatia já está aqui, no pré-carnaval. Em 2024, o faturamento atingiu cerca de 9 bilhões, 10% a mais que 2023. E para esse ano, o carnaval promete números ainda mais expressivos para a economia no país. São Paulo segue no topo da lista do maior pré-carnaval do país, com ruas lotadas e faturamento antecipado, injetando ânimo e números positivos para o comércio e vários setores. A gente nem mais divide pré-carnaval, carnaval e pós. O período de carnaval de São Paulo ele tem 8 dias. Então, assim, o pré-carnaval é uma força, o carnaval vai ser maravilhoso e depois tem mais. Então, assim, é um período que aparentemente é de 8 dias, mas que gera negócio o ano inteiro. Então, assim, a gente está tratando disso desde fevereiro do ano passado para fazer isso aqui acontecer. Bom, com esses números, a gente entende a animação aí dos organizadores. Eu converso agora com a professora do Núcleo de Varejo da ESPM, Heloísa Omini, sobre o aquecimento da economia no Carnaval. Professora, muito boa noite. Os números, por si só, eles são expressivos. 12 bilhões de reais de estimativa para entrar via turismo. Agora, houve um crescimento mais largo. A reportagem mostrou aí, anos atrás, um crescimento de 10%, agora uma projeção de 2% com relação ao período anterior. A minha pergunta é essa: o sistema cresceu tanto que agora os aumentos são menores ou a gente ainda frustra um pouco o turista que não volta para cá?
Não, na realidade, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Na realidade, cresceu mesmo e cresce, né? E os números são menores percentualmente, né? Em função do que nós já tivemos anteriormente, de um grande boom, uma grande explosão no carnaval. Se nós observarmos, ao longo do tempo, nós tivemos o crescimento do carnaval de rua, o crescimento dos blocos no carnaval de rua, e isso alavancou todo esse processo, né? Culminando naquilo que nós temos hoje, que é percentualmente um número menor, né, um percentual menor, mas um crescimento, né, no volume de pessoas que vão à rua, no volume de consumo em todos os segmentos, não só no de serviços, né, bares, restaurantes, mas também o volume do consumo naquilo que está atrelado, né, a esse evento. Então, as fantasias, o volume de fantasias, né, do consumo de fantasias cresceu, as pessoas estão se preparando mais para irem, né, aos eventos de carnaval, principalmente aos blocos de ruas, ao carnaval de rua, o volume de itens que são mais sustentáveis, né, sendo consumidos aí pelos foliões, e é claro, né, com isso, toda a cadeia aí de segmentos, de produtos de consumo, como alimentos e bebidas, né? Professora, a gente entende, claro, o consumo, como a senhora muito bem pontuou, mas o carnaval também tem um papel importante na geração de empregos, pelo menos os temporários, né? A estimativa é de umas 32.600 vagas nesse período aí que, como o organizador falou, pré-carnaval, carnaval propriamente dito e depois o pós-carnaval. Agora, qual que é o impacto no varejo? Vamos ampliar para que a gente possa entender? Além de bares e restaurantes, bebida alcoólica, bebida gelada, fantasias, a parte hoteleira, onde mais também o fluxo do carnaval ele gera dinheiro? Bom, o fluxo do carnaval ele gera dinheiro. Se a gente fala do segmento de vestuário, né, nas customizações, o fluxo de carnaval gera dinheiro naquelas pessoas que participam de toda a cadeia do carnaval. Então, quando você fala de empregos temporários, né, atividades temporárias, você tem toda a infraestrutura para isso. Quer dizer, quando nós preparamos os ambientes, né, para que possa ocorrer o carnaval, para que possa ocorrer o carnaval de rua, para que possa ocorrer todo o processo de a estrutura, né, por trás desses serviços de bares e restaurantes, a estrutura por trás dos serviços de alimentação que nós vemos aí em toda a cadeia do varejo, né? Além disso, tem um processo dentro do carnaval que é muito interessante, né? Quando a gente fala aí das fantasias e tudo mais, que são as customizações. Então, aquelas pequenas confecções passam a empregar mais pessoas para dar vazão aí à demanda que é gerada nesse período. Professora Heloíse, ao final do ano, né, o governo federal acaba divulgando o número do turismo no Brasil. Dezenas de milhares de estrangeiros vieram ao Brasil ao longo do ano. Tá bom, nós somos um país de proporções continentais. Olhando países muito menores do que a gente, aí vou fazer uma comparação injusta, vou abrir o jogo, a França, que é o tamanho de um estado brasileiro, que é o país que mais recebe turistas no mundo. Os turistas na França estão na casa da centena do milhar. A gente aqui na dezena do milhar. O que falta para a gente se igualar a outras potências turísticas? Falta nós divulgarmos muito mais quem nós somos. Falta divulgarmos muito mais aquilo que nós oferecemos em termos de cultura, em termos de entretenimento. E o carnaval é um grande veículo para isso, porque o carnaval não apenas é uma festa cultural e popular, mas é uma festa que quer dizer, um evento que mostra quem nós somos, e o que é muito positivo nesse processo é que nós estamos gerando já uma infraestrutura, o melhor estofo de infraestrutura para que eventos como esse sejam conhecidos. Nós temos o carnaval acontecendo e a gente também tem outros eventos, né, em que, na realidade, o país começa a ser melhor conhecido, começa a ser mais conhecido, né? Um outro exemplo desse processo é a Fórmula 1, né, e a Parada Gay. Agora, professora, tem uma questão de infraestrutura que às vezes afasta um pouco
turista estrangeiro que está acostumado a viajar, conhece outras realidades de outros países que estão mais bem preparados para o turista internacional. Os aeroportos podiam ser mais numerosos, o número de voos para cá, tudo bem, isso depende da iniciativa privada. Mas aqui a nossa rede hoteleira podia ser um pouco, não sei se mais ampliada, tirando esse eixo Rio-São Paulo, se a gente aumentar esse quadrilátero, né, para o Nordeste. Também carece um pouco de infraestrutura para a gente receber o estrangeiro aqui? Sim. Tirando o eixo, como você bem coloca, Marcelo, tirando o eixo do Rio e São Paulo, alguma coisa em Minas, né, alguma coisa em Florianópolis, etc., principalmente os locais, voltando aí para o Carnaval, os locais que apresentam, né, uma estrutura com maior estofo, né, elas ainda assim carecem de possuir um volume de vagas maior, né, e uma estrutura de serviço mais bem aprimorada. Então, quando a gente fala isso, você comentava a CNC, e é uma iniciativa que a CNC tem desenvolvido muito, né, que é a preparação das pessoas que vão receber esses turistas. Então, não é apenas a infraestrutura em termos de você ter um maior volume de vagas, né, nos hotéis e assim por diante, mas a infraestrutura em termos de pessoas, né, de nós estarmos melhor preparados para receber esses turistas, significa você ter domínio de outras línguas, você ter a equipe, né, melhor desenhada para receber esses turistas em toda a cadeia, né? Então, nos bares, restaurantes, nos hotéis, na infraestrutura de transporte, né? E também na infraestrutura daquilo que é oferecido aí, quando a gente fala de carnaval, né? Nas ruas, nos estabelecimentos, né? Que, na realidade, desenvolve toda essa festa aí para os consumidores, né? Queria agradecer à professora Heloísa Omini, ela é professora do Núcleo de Varejo da ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Professora, muito boa noite, lhe desejo um ótimo final de sábado, um domingo melhor ainda e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, prazer em conhecê-lo, Marcelo, e até a próxima. Até a próxima.